Vamos repercutir aqui, passar para os nossos comentaristas e para você também, manda aí sua mensagem, tá? O que você tem achado, onde é o erro, quem é o culpado ou quais são os culpados. Não dá, gente, para o Atlético pegar o Botafogo, o Flamengo, o Palmeiras e tomar 11 gols, né? O Atlético até que faz gols. O Atlético tem 20 gols feitos. Tem mais gols, por exemplo, que o Atlético Paranaense, que está lá no G6. Mais gols que o Cruzeiro. O Cruzeiro acho que tem 19, que está brigando lá na parte de cima. Está mais próximo desses times que estão brigando na parte de cima, quando a gente pensa em fazer gols. Mas para tomar gols, só o Fluminense e... que eu não decorei. Tem mais um time aqui. Só o Fluminense... Não, o Fluminense, aliás, tem os mesmos gols. É o Vasco. Olha para mim na tabela, por favor, Rafa. O Atlético tem uma defesa horrorosa. Horrorosa. 23 o Fluminense, Igual Atlético 23, Isso. E o Vasco 26. Isso. Vitória, E tem mais um. Vitória 24. Vitória, Perfeito. Então, Vitória 24. tá igual o Fluminense e melhor, só que Vasco e Vitória. Esse mesmo Vitória que enfiou 4 no Atlético. Compensação é o sexto melhor ataque. Exatamente. Faz muitos gols, mas toma mais ainda. Então, não é equilibrado. Ou é, que toma e faz. Só acho, antes de passar a palavra aqui para o Grice e para o Mirandinha, só vou dar um pitaco aqui. Sei que o Grice até discorda de mim, mas não tem problema. Eu acho que a diretoria ou os responsáveis têm que aparecer. O torcedor, a imprensa tem acesso até a página 2. E aí você vê um repórter dali, outro daqui, tentando alguma informação, alguma fonte para passar para o torcedor. Qual é a realidade? O treinador tenta explicar a cada jogo, os jogadores tentam explicar na saída do campo, do jogo, quando acaba ali na zona mista, e o diretor ou a diretoria tem que explicar, tem que falar. Olha, o nosso planejamento é esse. O Rodrigo Caetano falava, gente. O nosso planejamento deu errado, ou deu certo, o nosso planejamento é esse. Não, gente, nós vamos pagar dívida, tá? É para pagar dívida. É um time competitivo que vai tentar alguma coisa, mas o foco principal, o objetivo principal é pagar dívida. O Vitor deu entrevista semana passada, não deu? Deu entrevista, o que ele disse? O que ele disse? Não assisti, mas ele deu, não deu? Teve uma que ele falou junto com o Milito, Ele né? ficou ao lado do Milito. Exatamente. Ali, né? Mas ele falou Mas ele foi coisas. perguntado, deu resposta a respeito de contratação e tudo, não deu? Mas não é só contratação. Não é só contratação, Gris. Mas... Não é contratação. Mas teve. Você dá a cara e você mostra a liderança, porque na hora boa aparece. Na hora ruim, tem que também estar mostrando, tô aqui, estamos aqui, está acontecendo isso, não está acontecendo isso, estamos acompanhando o trabalho dia a dia, vamos lá, dar força pro Milito, papapá. Isso aí eu concordo. Na hora boa... Na hora boa aparece. Podcast todo dia. Mas podcast, ele estava mesmo, encontro. semana passada ele teve. Explicou, semana retrasada. O que foi perguntado, ele falou. Ele respondeu o que foi perguntado. Ele falou a parte da diretoria. Não sei, CJ. Os 4 R's, então, não podem falar, ou não precisa. Ou não sei se precisa eu concordo muito com você também, não. Porque, assim... Então o Rafa e o mas assim, vai falar o quê? Eu não, eu acho que falar o quê? Acho que a maior parte da diretoria, eu acho, nesse momento, é sobre contratações. E essa discussão é interessante porque o Atlético deu um azar de 10 jogadores lesionados e 3 na seleção. Os lesionados interferiram muito mais do que os 3 da seleção. Que o Vargas não é titular, o Alan Franco era titular lá atrás e o Arana que é titular. Então, mas aí você acha que, por exemplo, quando um barco está à deriva, o treinador e os jogadores falando já resolve, já tá bom, por aí. Então, eu acho que depende da frequência. Você ficar 5 meses, 3 meses, 2 meses sumido, ok, eu acho que eles têm que aparecer. Mas aí o Vitor chegar agora vai falar o quê? Então não é o Vitor. Não sei, o Meninho, os Menins, falar o quê? Né? Fala o que está acontecendo, gente. Olha, o nosso planejamento, só para reforçar, nós falamos lá no começo do ano, o planejamento seria esse. Aconteceu isso. Mas você vai dar uma satisfação pro seu maior consumidor. Botar uma cara tapa. Não é só ganhar jogo. É ganhar jogo. Beleza, assim. Que é só ganhar jogo pro torcedor. Ganhando, ninguém tava pedindo que eles fossem falar alguma coisa. Se não fica muito solto. É claro que o planejamento não deu certo. Ou não está dando certo. Eu acho que não tem muito o que ficar sendo dito. O Atlético tem que trabalhar e recuperar o futebol. Eu acho que tem que trabalhar, recuperar o futebol e falar. Falar não vai mudar nada. Por isso que quem vai falar, por isso que o jogador e o treinador falando não muda nada. Agora, um cara falando ninguém falando muda nada, CJ. O que vai mudar é trabalhar e ganhar atitude, jogo. Né? Eu não tenho dúvida disso, gente. O principal é mudar a atitude de treinador e de jogador. Eu acho que dá-se a cara a tapa para mostrar
estamos aqui, não se esconde, mostra, é importante. Essa é a minha opinião. Eu acho que o torcedor se sente acolhido, se sente importante, é uma fala, não é uma fala qualquer, pô, o Milito está sempre falando a mesma coisa, nós estamos sempre falando a mesma coisa, a imprensa está sempre falando a mesma coisa. Vai ter uma fala diferente? Não, ele falou a mesma coisa. Ah, qual é o objetivo do Atlético? É só pagar dívida mesmo? Essa diretoria quer só pagar dívida? Ah, então tá. Então a gente tem que cobrar competitividade na segunda fase. Na segunda página. Ah, entendi. Eu acho, gente, que essa explicação, o torcedor se sente parte. Eu acho, é uma satisfação. Não fica uma relação fria. Vocês podem discordar. É assim, eu acho que não desviou de rota. Lá atrás o Atlético falou que teria uma folha X, eu acho que está mais ou menos dentro da folha. Eu falei isso do Ronaldo também. E que não investiria tanto dinheiro. Sei lá, se eu tinha 40 milhões, 80 milhões para investir. Investiu no Scarpa, agora mais no Lianco. E o resto são jogadores que provavelmente vêm livre, né? Que é o Bernard. Como é que era o termo? Era pontualmente, né? E o Alonso. Então, assim... Cadê o Alonso? Cadê o Fausto Vera? O Alonso nem Fausto Vera foi confirmado. Né? Então... o Vitor tinha falado do Fausto Vera lá atrás, do andamento, que tinha alguns detalhes. Eu acho que não saiu muito do que a diretoria planejou lá atrás. Os resultados não estão vindo. Eu acredito que o Atlético ainda tem um elenco forte. Eu acho que o Atlético tem um elenco forte, com todo mundo disponível. Com 10 fora, o Atlético perde muito. Nós vamos falar do jogo. Então né? vamos, então comece. Não justifica. Ô, tosse. Então vamos falar do jogo, CJ. Só pra não ficar fora, vou dar uma tossida. Todo mundo tossiu, né? Todo mundo tossiu. Vamos falar do jogo. Pra mim, pior primeiro tempo da era Milito. Pior primeiro tempo. O Atlético deu um chute fora do gol. Um chute no primeiro tempo. E aí você fala, foi expulso na metade do primeiro tempo. Mas até os 23, que foi a expulsão, e dos 23 até o final do primeiro tempo, idêntico o jogo. A saída do Igor Rabelo não mudou em nada o jogo. Pra você falar, o Atlético caiu de produção, o Atlético recuou, o Atlético não foi agressivo porque perdeu o Igor Rabelo. Não. Primeiro tempo, pra mim, é o pior primeiro tempo do Galo na era Milito. Porque o Milito fez uma coisa mais evidente nesse jogo, diferente de todos os outros jogos, na minha percepção. Ele resolveu deixar de vez a bola com o Botafogo e se defender. Ah, foi porque foi expulso? Não. Até os 23 minutos o Atlético jogou dessa forma. 3 zagueiros, 2 alas que não são laterais, que cumpriam essa linha de 5. Que é Cadu e Scarpa. 3 volantes e Paulinho e Hulk. O Atlético jogava num 3-5-2, mais ou menos. E dava a bola pro Botafogo e tentava se defender. O time do Milito, pra mim, não tem essa característica. Ele precisa trabalhar um time jogar sem bola e jogar muito atrás da linha da bola. Tanto que mesmo com 3 volantes e 3 zagueiros, o Atlético tomou 3 gols na frente da área. Nenhum volante conseguiu ocupar esse espaço e nenhum zagueiro conseguiu saltar para tirar esse Arame chute liso demais. Quando precisava. Os chutes do Luiz Henrique e do Savarino, eles tiveram tempo de olhar para a bola, ajeitar o corpo, olhar para o gol e bater todo mundo. Todos os gols que o Atlético tomou, eu venho falando isso aqui já faz algum tempo. Quando estavam criticando o Everson rodada após rodada, eu falei aqui, pode colocar quem for no gol lá, porque se os caras continuarem finalizando com o espaço que estão finalizando, vai tomar gol. O gol do Bahia, do Ademir, foi assim, que ele chutava. O do Bahia, os do Vitória, todos os gols do Vitória de jogador finalizando sozinho, os caras não são acossados na hora de finalizar. Eles vão afastando, eles vão entrando dentro da área. Mas é engraçado especificamente desse jogo, porque nos outros jogos você tava com uma postura ofensiva, exato, né? Você se expunha mais e deixava 1 para 1, deixava um contra-ataque, o jogador tomava nas costas, recuperava, então você tinha uma desculpa que ele estava mal posicionado. Esse jogo não. Todos os gols do Botafogo, você tinha no mínimo 8 jogadores atrás da linha da bola. Você tinha, não era contra-ataque, não era o time desorganizou, então faltou, desorganizou sim, o time estava desorganizado, mas estavam todos lá. Então faltou para mim organização e mais do que isso, agressividade. Eu tô cansando de falar isso aqui, o time do Atlético, sem agressividade, ele passa a ser um time comum, CJ, comum. O time sem intensidade, ele passa a ser comum. Mas como é que eu tinha agressividade em 12 jogos que ficou invicto e agora não tem? Então, aí, a característica de jogadores, vou citar aqui. Zarate fora perde muito. Sim. Saravia, tô falando de agressividade só, tá? Saravia fora perde muito. E aí, não sei se o torcedor tá preparado. Gemerson fora. Gemerson era o zagueiro mais agressivo do Atlético. Eu tô confortável para falar isso, porque eu falei isso muitas vezes. Quando ele saiu, eu fui contra a saída dele. Gemerson, o zagueiro mais agressivo que o Atlético tinha, ele perdeu.
O Rômulo tenta fazer isso, mas ainda é jovem, precisa de alguma experiência, tem jogado às vezes defendendo como lateral, tem sofrido, e não tem sido muito fácil, apesar de ter tido bons momentos, outros nem tão bons. Então, falei de 3 peças aqui, Alan Franco está voltando agora, Otávio está voltando agora. São jogadores que dão muita agressividade nesse time. Então você perde esses jogadores, o time não consegue pressionar mais, quando tentou pressionar, não conseguia pressionar nos jogos que tentou. Quando o Gris citou Palmeiras, Flamengo, Vitória, tem que preservar, você está com 1 a menos, preserva. O Atlético tentou fazer isso nesse jogo, com 11 para 11 e com 1 a menos. Preservar o quê? Proteger, não vou arriscar, não vou tentar fazer gol e tomar 4. Mesmo assim tomou. Só terminando o jogo agora, no segundo tempo, o início do segundo tempo, o Atlético defende, o Botafogo não cria e o Atlético vai lá. Tem um momento ali de uns 20 minutos de mais lucidez que o Botafogo no jogo. A bola na trave, com todos esses problemas, se o pênalti tinha marcado, o Atlético entrava no jogo, poderia fazer 1 a 1, e mesmo fazendo um primeiro tempo para mim horrível, ele poderia entrar no jogo. Aí logo após o pênalti não marcado, bola na trave, o Botafogo faz o segundo e ali acabou o jogo. O Atlético já não tinha mais nenhum poder, coloca o Vargas para jogar, o Vargas já tinha entrado com 3 atacantes, já perde todo o poder. Então assim, Atlético pressionando, não tá conseguindo, jogando com pressão alta, defendendo com a linha baixa ontem, demonstrou que tem muitas dificuldades, então falta muita agressividade nesse time. E também a parte técnica também, o Galo não tem conseguido jogar e ficar com a bola. Nós vamos falar mais ainda, viu? Tem muita coisa para falar e principalmente ouvir você. Tonton, você acha que tá tudo certo também? É mais da opinião de Grice e Rafa Miranda, que quem tem que falar são jogadores e treinadores e principalmente trabalhar. Tá tudo tem que trabalhar. É da sua parte, né? Tá tudo certo o que os dois disseram aqui, né? Tá eu não certo, concordo. apontando todos os problemas, as deficiências do Atlético. Gestão de crise, Tonton. Gestão de crise Eu preciso saber quem é o meu líder. O líder, ele não fica só dentro de campo. Quem vai chamar a responsa para ele e falar, vamos colocar ordem nisso aqui, tá errado isso, Se é vamos... gestão de crise, o Milito tá falando o tempo inteiro, porque tem que dar coletivo. Sim. Os jogadores estão Sim. falando o tempo inteiro, Sim. porque tem que dar coletivo. Sim. Ao meu ver, os 4 R's, ou um deles, tinham que vir a público. E se pronunciar. Gestão de crise, gente. Bate no peito, o que é isso? E outra coisa, Calma, CJ. tranquilo, tô aqui, ou estamos aqui, estamos acompanhando, tá acontecendo isso, esse assado. Volto a repetir, no momento bom, podcast, participações em programas, momento ruim, desmarca entrevista, não quer aparecer, não fala. É normal, gente, é assim, acontece. Outro dia estava na fase boa e a gente elogiava. Agora está na fase ruim. Fala, Tonton. E outra coisa, antes que o emocional dos caras vá embora, porque é 4-2, é 4-0, é 3-0. Depois vai acontecer igual aconteceu com a América no Campeonato Brasileiro da Série A no ano passado, cara. Não tem emocional a ser recuperado mais até o final da temporada.